A purificação do leproso, capítulo 14. E falou o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso quando se limpar. Será levado ao sacerdote e esse sairá fora do arraial e examiná-lo e se vir que está sarado a praga da lepra do leproso, o sacerdote ordenará logo que se tomem para aquele que se purifica 2 aves vivas e limpas e madeira de cedro, carmesim e isopor. Mandará também o sacerdote imolar uma ave num vaso de barro que contenha água viva. Depois tomará a ave viva, a madeira do cedro, o carmesim e o isopor, e os molhará com a ave viva no sangue da ave morta sobre a água viva. E aspergirá 7 vezes sobre aquele que se purifica da lepra. Então o sacerdote declarará limpo e soltará a ave viva no campo. E aquele que se purifica lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água e depois entrará no arraial. Porém, ficará fora de sua tenda por 7 dias. E no 7º dia rapará todo o pelo de sua cabeça, sua barba, suas sobrancelhas e todo o seu pelo, e lavará suas vestes, e lavará seu corpo com água, e será limpo. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, e 3 jarras de flor de farinha para oferta amassada com azeite, e um quarto de litro de azeite. E o sacerdote que o purificar apresentará diante do Senhor o que há de se purificar com aquelas coisas à porta do tabernáculo de reunião. E o sacerdote tomará um cordeiro e oferecerá pela culpa, com o quarto de litro de azeite, e os moverá por oferta diante do Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola o sacrifício pelo pecado e o holocausto no lugar do santuário. Porque como o sacrifício pelo pecado, assim também o sacrifício pela culpa é do sacerdote. É coisa muito sagrada. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se purificar, e sobre o dedo polegar de sua mão direita, e no dedo polegar de seu pé direito. Também o sacerdote tomará do azeite e o derramará na palma de sua mão esquerda, e molhará seu dedo direito no azeite que está em sua mão esquerda, e aspergirá do azeite com seu dedo 7 vezes diante do Senhor. E o restante do azeite que estiver em sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita do que se purifica, e sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito, em cima do sangue do sacrifício pela culpa. E o restante do azeite que estiver na mão do sacerdote, ele o porá sobre a cabeça daquele que se purifica. Assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Logo o sacerdote oferecerá sacrifício pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar de sua imundície, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote fará subir o holocausto e a oferta sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre e não tiver para tanto, então tomará um cordeiro para ter oferecido como oferta movida pela culpa, para se reconciliar, e a jarra de flor de farinha amassada com azeite para oferta, e um quarto de litro de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo possa, um será para expiação do pecado e o outro para o holocausto. No 8º dia de sua purificação, trará essas coisas ao sacerdote,
à porta do tabernáculo de reunião diante do Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o quarto de litro de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então degolará o cordeiro da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se purificar, e sobre o dedo polegar de sua mão direita e sobre o dedo polegar de seu pé direito. O sacerdote derramará o azeite na palma de sua mão esquerda, e com o seu dedo direito o sacerdote asperjará o azeite que estiver em sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. O sacerdote também porá o azeite que está em sua mão na ponta da orelha direita daquele que se purifica, e no dedo polegar de sua mão direita, e no dedo polegar de seu pé direito, no lugar do sangue da culpa. E o que quer e o que sobrar do azeite que o sacerdote tem em sua mão, ele o porá sobre a cabeça daquele que se purifica, para reconciliá-lo diante do Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou dos pombinhos, segundo possa. Um em sacrifício de expiação pelo pecado, e o outro em holocausto além da oferta, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que há de se purificar diante do Senhor. Essa é a lei para aquele que teve a praga da lepra e cujas posses não lhe permitirem o necessário para custear sua purificação. A lepra das casas. Falou também o Senhor a Moisés e a Arão: quando tiveres entrado na terra de Canaã, a qual eu vos dou por possessão, e eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra de vossa possessão, virá aquele de quem for a casa e avisará ao sacerdote, dizendo: algo como praga apareceu em minha casa. Então o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entrem para examinar a praga, para que tudo o que estiver na casa não seja contaminado, e depois o sacerdote entrará para examiná-la, e examinará a praga, e se vir manchas nas paredes da casa, manchas esverdeadas ou avermelhadas, as quais pareçam mais fundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá daquela casa pela porta dela e cerrará a casa por 7 dias. Ao 7º dia, tornará o sacerdote e a examinará, e se a praga estiver estendido nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e a derramarão fora da cidade no lugar imundo, o barro que rasparem. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das pedras retiradas, e tomarão outro barro e rebocarão a casa. Porém, se a praga tornar a brotar naquela casa depois de se arrancarem as pedras e rasparem a casa e depois ser rebocada, então o sacerdote entrará e a examinará, e se parecer ter estendido a praga na casa, é lepra maligna na casa, é imunda. Portanto, derribar-se-á tal casa como suas pedras e seus madeiros, e todo o reboco da casa, e se lavará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. E qualquer que entrar naquela casa nos dias em que estiver fechada será imundo até a noite. Aquele que dormir naquela casa lavará suas vestes. Também o que comer na casa lavará suas vestes. Porém, se o sacerdote entrar e a examinar e vir que a praga não se estendeu depois de a casa ter sido rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga desapareceu.
Então tomará para limpar a casa 2 aves e a madeira de cedro e carmesim e isopor, e degolará uma ave numa vasilha de barro sobre águas correntes. Então tomará a madeira de cedro, o isopor, o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e nas águas vivas, e aspergiará a casa 7 vezes. Assim purificará a casa com o sangue da ave, com as águas vivas, com a ave viva, com a madeira de cedro, com o isopor e com o carmesim. Depois soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei a respeito de toda a praga da lepra e da tinha, da lepra das vestes da casa, e acerca da inchação, da pústula e das suas manchas brancas, para ensinar quando é imundo e quando é limpo. Esta é a lei da lepra.